Ora bem, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os presentes, agradecer principalmente ao Diogo pela disponibilidade de vir aqui partilhar connosco o seu percurso e o trabalho dos espacialistas. Os espacialistas é um coletivo artístico, posso dizer assim, Diogo? É um coletivo... Tu explicas melhor. Cada um que nós somos. Que surgiu na Universidade de Lusíada em 2008. Eu pedia só para desligar os microfones, por favor. Que surgiu, que foi construído, foi uma ideia do Luís Batista, na altura professor da Universidade de Lusíada, com 3 alunos, o Filipe, o Sérgio e o João, que se juntaram e que começaram a fazer este... Eu penso que começaram com manifestos e começaram a produzir um conjunto de reflexões e peças e, sobretudo, aquilo que o Luís chamava os esquiços fotográficos e, portanto, usar o suporte da fotografia como esquiço para retratar o espaço, o tempo, enfim, o Diogo explica-nos isto melhor. Mas, enfim, eles neste momento continuam na Universidade de Lusíada, têm um espaço que é um laboratório que eu recomendo, mal o confinamento termine, recomendo a visita, porque é um sítio incrível mesmo. E tem um histórico desde 2008 de uma riqueza muito grande. E eu convidei o Diogo, que é um especialista desde 2009. Diogo? 2009. Foi mais ou menos numa altura em que nós fizemos uma exposição na LX Factory e que o Diogo entrou para o coletivo. O Diogo fez a sua licenciatura na Universidade de Lusíada em 2011, terminou a tese em 2014, foi-se mantendo como especialista, portanto isto é um percurso que o Diogo, o especialista é um Diogo, é um especialista, não é assim? Não, é impossível separar as duas coisas. Entretanto, também fez o seu estágio profissional com o Francisco Carlos Mateus, mantendo-se especialista, e também, ao mesmo tempo, criou o seu ateliê chamado O Objeto. Deu aulas na Universidade Autónoma e eu passo-lhe a palavra. Eu acho que mais do que eu estar aqui a apresentar o Diogo, melhor é o Diogo falar-nos do seu trabalho, do seu percurso e daquilo que é este universo espacialista. Obrigada, Diogo. Desculpa, isto ouvi com corte, não sei se me passaste a mensagem. Passei. Mensagem, quer dizer, a palavra. Deixa-me só... palavra. É possível que eu agora caia um segundo, porque eu vi que estou ligado à net errada e não quero que isto corra mal, portanto deixa-me só sair e voltar. Isto é muito rápido. Ok. Não sei se me estão a ouvir. Impecável. Por esta pausa. Ok. Estão a ver o ecrã? Sim. Ok, pronto. Está em condições de começar. Bom, antes de mais, agradecer o vosso convite para estar aqui hoje a falar mais uma vez dos espacialistas. É sempre muito bom para nós saber que somos recebidos na nossa casa de partida e de facto agradecer este convite e também agradecer todo o apoio que a Universidade tem dado aos espacialistas durante todo o seu percurso, desde o início até ao presente. Portanto, é um apoio que se tem manifestado de várias formas e aquele que torna possível muitas coisas se terem desenvolvido da forma como se desenvolveram e também esta hipótese de termos um espaço na Universidade de Lusíada, que já vou explicar mais à frente, que também nos permite fazer outro tipo de investigação mais próxima dos alunos. Sabemos que este ano e o ano anterior não foi muito fácil, mas é um projeto que tem que continuar e vai continuar. Portanto, aquilo que eu vou fazer hoje é apresentar o projeto dos espacialistas, explicando alguns projetos de uma forma mais aprofundada, outros de uma forma mais leve, digamos assim, rápida, e dando também um contexto dos espacialistas. Peço já desculpa a quem já conhece isto ou a quem já ouviu
esta contextualização, mas achamos que é sempre necessária fazer para que se perceba um bocado a amplitude do projeto ou os vários campos de atuação. Portanto, começamos sempre com esta frase em que dizemos que nós somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 8 cai e faz o infinito. Isto porque toda a gente nos pergunta quantos é que somos, quem é que somos, e nós também nunca temos uma resposta muito politicamente correta para dar. Portanto, sabemos que é ao Luís Batista que começou este projeto, como a Helena falou, começou este projeto com o Luís, com o Sérgio, com o João e com o Filipe, numa visita ao Porto, e portanto, para visitar a Casa da Música, e na altura percebeu-se que, além de se fazer a visita guiada e de assistir à própria explicação do edifício, havia uma dimensão de toque e de experienciação do corpo na relação com o espaço que podia ser potenciada, e foi a partir daí, e também por essa descoberta que eles fizeram na altura, que o projeto mais ou menos começou. Portanto, nasce na Universidade de Lusíada, dentro deste contexto de um professor com um grupo de alunos, e depois vai se desenvolvendo à medida dos anos, ganhando outro tipo de complexidade e outro tipo de ramificações. Portanto, depende dos projetos, às vezes somos 2, 3, 4, neste momento eu, o Luís, portanto o Luís está de uma forma transversal em todos os projetos, eu também, não desde o início, mas estou praticamente presente. Neste momento há o Sérgio Estevão, que foi aluno da Lusíada, foi meu colega de curso, não ingressou logo nos especialistas, mas tem-nos acompanhado nos últimos projetos de uma forma bastante intensa. Portanto, é um grupo que é mais ou menos flutuante, depende também dos projetos, e há projetos em que somos 10, 12, depende sempre do seu contexto. Portanto, nasce o logotipo nasce nesta tentativa de criar uma espécie de símbolo arquitetónico, mas transpondo para este universo de uma espécie de marca, se quiséssemos dizer. Portanto, aquilo que pensámos foi pegar nesta planta do panóptico do Jeremy Bentham, que, para quem não sabe, ele desenhou esse sistema para a prisão, em que bastaria um guarda no centro deste sistema para controlar todos os prisioneiros à sua volta. Portanto, na altura também neste estudo que ele fez, ele dizia que isso também poderia ser interessante para colocar todos os políticos, cada um em cada cela, e assim o povo poderia estar no centro a controlar aquilo que os políticos faziam. Portanto, nós partimos desta gênese panóptica e de espacial para transformar num logotipo. A ideia é que nós estamos no centro e controlamos ou temos um ponto de vista de 360 graus sobre todos os espaços que estão à nossa volta. Portanto, há logo desde o início esta necessidade de contextualizar o projeto, de criar um documento que foi inspirado na altura no Diário da República, porque tinha deixado de existir em papel, e foi a nossa primeira apropriação gráfica. Portanto, pegámos no Diário da República e transformámos-lo no Diário do Espacialista, onde cada artigo foi substituído pelo arte, que depois define o que é ou o que é que faz um espacialista. Sabendo que os espacialistas não são só aqueles, ou melhor, há vários espacialistas em potência por aí, é só uma questão de tomar atenção e de exercitar este músculo que é a imaginação que todos nós temos, e o músculo da atenção. Pronto, começamos sempre esta frase estas apresentações com esta frase do Walter Benjamin, que ele diz que os iliterados do futuro serão aqueles homens que não serão capazes de ler uma fotografia. Portanto, não serão aqueles que já não sabem ler o alfabeto, mas a importância da fotografia nasce nesta frase há muitos anos atrás, com o Walter Benjamin a pensar a importância da fotografia. Também ele dizia na altura que um dia as fotografias iriam entrar em casa pelas torneiras adentro. Portanto, as torneiras jorrariam imagens, e é mais ou menos aquilo que acontece hoje quando nós tomamos atenção ao Instagram. Cada vez que ligamos, aquilo é uma corrente de imagens que não conseguimos controlar. Só fechando a aplicação é que se consegue controlar essa invasão da imagem. Sendo que também é importante referir que hoje em dia, em relação ao pensamento da imagem, se pensarmos há 200 anos atrás, as imagens que existiam no mundo, provavelmente 80% pertenciam ao campo da arte, se não ao campo da ciência. E hoje em dia é precisamente o oposto. Provavelmente 5% ou 10% das imagens que existem no mundo pertencem ao campo da arte. O resto serão imagens cotidianas sem qualquer tipo de pensamento, que é aquilo que nós mais ou menos repudiamos, porque acreditamos que a fotografia é um dispositivo de
de pensamento e se ela está tão presente no dia-a-dia, através das câmaras e dos telemóveis, temos que saber utilizá-lo. E, portanto, o projeto também nasce nesse sentido. O Luís, enquanto professor, percebeu que os alunos estavam a deixar de desenhar à mão. Portanto, esta prática foi-se desvanecendo ao longo dos anos, com a entrada do computador no sistema de ensino, etc. E, portanto, percebeu-se que a fotografia podia ter um potencial para se conseguir fazer esta ligação ou esta exploração do corpo na relação com o espaço. Portanto, aí nasce este conceito dos esquiços fotográficos. Eu não vos vou ler estas definições todas, mas acho que o essencial é perceber que a fotografia é um dispositivo de pensamento e nós desenhamos com a máquina fotográfica. E isso chamamos às nossas imagens de esquiços fotográficos. Não há esta preocupação de ter a imagem perfeita, mas sim de conseguir captar e exercitar o corpo, a parte intelectual e uma espécie também de narrativa que tentamos sempre construir em todos os projetos. Portanto, mostro uma das primeiras imagens, que é uma imagem bastante simples. Portanto, na altura nem nos vestíamos de branco, tínhamos esta roupa do cotidiano e que na altura depois deixámos de utilizar porque muitas vezes, ou devido ao nosso mau gosto para vestir, ou devido a marcas que apareciam que nós não sabíamos pensar, decidimos que também vestindo de branco, não só com essa alusão e com essa analogia com a folha em branco e com a tela em branco e com até esta noção do médico do espaço, também nos servia para anular todas essas referências que nós não sabíamos pensar na altura. Mas pronto, esta é uma das nossas primeiras imagens e que mostramos sempre para explicar isto. Portanto, a posição do corpo, aqui sentado perante uma situação, faz logo com que o observador, aquele que está de fora do plano da fotografia, tome atenção àquilo que está a ser observado. Portanto, só a importância da posição do corpo já nos dá uma data de sentidos ou de possíveis leituras. Depois, o que é que nós conseguimos encontrar nesta imagem? A Petit Cabanon do Corbusier, ou este azul que nos remete para o Yves Klein, ou até com as próprias texturas das sponge reliefs que ele fazia, ou os cortes deixa-me voltar atrás, ou até estes cortes que nos remetem para os cortes do Fontana, o tema do cinema, ou o tema do tríptico, e também este tema que nós no início íamos muito para a Costa da Caparica, fazer imagens nestas arquiteturas sem autor. Não é? Se alguns de vós conhecerem um livro do Architecture Without Architects, do Bernard Rudovsky, que é uma investigação mundialmente conhecida sobre estes artefactos arquitetónicos sem autor. E também nos interessava esta questão de ir para lá, para a Costa da Caparica, fotografar-nos e perceber as potencialidades de espaços anónimos. Sendo que esta noção dos avieiros e dessas casas que se transportavam de um lado para o outro também nos interessava. Pronto, mostro agora algumas imagens já agora devo dizer que esta vai ser uma apresentação com centenas de imagens, portanto, para quem for sensível a muitas imagens, terá que se aguentar. Para quem gostar, pronto, será assim que vai ser feita esta apresentação. Portanto, esta imagem que nós usamos sempre para explicar esta consciencialização que o corpo é o primeiro material de construção do espaço. Portanto, nós construímos com o corpo e para o corpo. E acho que é fundamental para qualquer estudante de arquitetura que no futuro venha a ser arquiteto, tenha esta noção que as medidas são sensíveis. Portanto, nós não medimos só com a fita métrica, o corpo é a nossa unidade de medida sensível e é por isso que antigamente se media com os pés e com as polegadas e hoje em dia só se mede com centímetros, mas há esta noção corporal que é essencial para quem pensa arquitetura ou para quem pensa ou quem quer pensar o espaço. Até a importância dos gestos, isto é uma imagem que fizemos para um artigo do Gonçalo M. Tavares na altura. Portanto, logo desde o início começamos a colaborar com o Gonçalo em diversas situações, ou seja, tanto em ilustrações de artigos que ele escrevia para algumas revistas, como depois colaborações com livros, que eu já vos vou explicar mais adiante. Portanto, aqui era uma imagem que tínhamos que fazer para um artigo da Visão, em que ele falava sobre a questão do desporto e do cartão amarelo, e nós não queríamos fazer uma imagem básica com o cartão amarelo na mão. E também era uma imagem bastante básica e não sabíamos como é que a conseguíamos desconstruir. E, portanto, numa das nossas saídas para a cidade, e aqui é importante dizer que havia e há uma prática diária de sair
para o espaço da cidade e fazer imagens. Portanto, durante muitos anos, e enquanto fui estudante, bom, houve uma altura em que decidi ir estudar para a noite, que é para ter para ter o dia, para poder trabalhar e para poder estar na cidade a fazer imagens. E isto foi num desses passeios e encontramos, não sabíamos que imagem é que deveríamos fazer, e encontramos uma casa acabada de pintar com este amarelo canário, e percebemos que aí, usando o fundo da casa, da parede, e fazendo só o gesto, conseguimos transformar o formato da fotografia no próprio cartão. Portanto, o cartão passa a ser o formato da imagem. E, portanto, todos estes projetos têm sempre esta necessidade de encontrar os gestos específicos de cada projeto. Portanto, há sempre esta necessidade de criar uma história a partir dos gestos do corpo. E aí nós dizemos sempre que os gestos são as ideias do corpo. Sempre esta relação de trabalho e de procura entre a natureza e a geometria. O XYZ é um tema sempre recorrente. O tema do ninho também relacionado com o ninho do Gaston Bachelard, do filósofo francês, também está sempre recorrente. Portanto, há vários os projetos em que os ninhos aparecem, mal ou bem, e sempre esta procura da geometrização da natureza. Um dos primeiros conceitos que fomos desenvolvendo, portanto, eu vou-vos explicando nestas imagens conceitos que fomos criando para desenvolver os projetos de uma forma abrangente. Portanto, há esta noção que todos temos, que além do nosso aparelho reprodutor responsável pela continuação da espécie e da humanidade, nós temos todos em potência um aparelho reprodutor artístico que é o responsável pela criação de seres imaginários. Portanto, aqui nesta imagem, que é uma das nossas primeiras imagens, temos um espacialista a entrar dentro da parede adentro. Claro que é um engodo, mas e também é assim que funcionamos, portanto, aquilo que se poderia fazer rapidamente com o Photoshop, nós fazemos na vida real e sofremos as consequências disso. Portanto, isto é um salto com 300 tentativas contra a parede, inspirado nesta frase do Leonardo da Vinci, que dizia aos jovens estudantes que quando não tivessem inspiração, que entrassem pelas paredes adentro, que iriam encontrar mundos inimagináveis. Portanto, reconhecemos a fenda na parede e a ideia era entrar dentro desta fenda, claro, reconhecendo o aparelho reprodutor feminino. E como eu estava a dizer, esta tentativa, portanto, aqui eu só mostro poucas imagens, mas foram mais ou menos 300 saltos contra a parede. Na altura não havia esta tecnologia do burst, da fotografia contínua. Portanto, era sempre fotografia a fotografia, até encontrarmos aquela que mais nos agradava. E claro que ao mesmo tempo nós mostramos a fotografia ideal, mas também gostamos de mostrar todo o processo. Portanto, aqui este reconhecimento da fenda e do corte do Fontana. Também entre esta mediação entre o corpo e o espaço, há sempre a utilização de objetos, que nós chamamos o kit espacialista, que funcionam como mediadores entre o corpo e o espaço. E estes objetos muitas vezes são encontrados no sítio ou são transportados a priori. E essa seleção muitas vezes é intuitiva, não é altamente pensada, mas utilizamos-la sempre, ou utilizamos estes objetos, aqueles que transportamos em quantidade ou em repetição. Portanto, é um tema muito caro aos minimalistas e, portanto, nós achamos sempre que esta função do kit espacialista, além de fazer essa relação do corpo com o espaço, também nos ajuda a desbloquear muitos sentidos que vamos descobrir à medida que desenvolvemos os projetos. Portanto, aqui este tema do jogo, que é transversal no projeto, não é? Até esta nova proposta para um novo pavimento. E também só queria referir nesta imagem anterior que neste projeto, os espacialistas na Quinta, foram utilizados estes cinzeiros. Portanto, isto são umas peças em bakelite, uns cinzeiros dos anos 60, e que também nos remetiam para esta noção de jogo. E aquilo que nós gostávamos é que tinha esta dupla leitura, tanto ser uma peça associada ao vício do adulto, mas que também poderia ser uma peça de criança, mais infantil. Portanto, também a escolha dos objetos, muitas vezes, ou é intuitiva, ou tentamos sempre carregá-la com outros sentidos que, se correr bem, serão sempre dúbios ou terão sempre duplas leituras. O tema da linguagem, esta é uma imagem dos espacialistas na mina, portanto há este tema da narrativa, como eu expliquei no início, há sempre esta vontade de contar histórias
e até a própria forma como fazemos as imagens e como fazemos as sessões são sempre, ou seja, não há nenhum guião, mas há uma sequência de ações. Portanto, nós não vamos disparados de um sítio para o outro. Portanto, sabemos que estamos sempre em conjunto e sabemos que há uma tentativa de construir uma história que não é feita só depois da edição, mas à medida que desenvolvemos as fotografias no sítio. Portanto, este tema da linguagem aqui é mais direto, com os espelhos. O espelho neste projeto servia, como nós dizíamos, para apagar a carga poética do espaço, porque era um espaço com bastante carga poética, e achávamos que aquilo que funcionaria era usando este espelho, não para nos refletir a nós, mas para apagar. Portanto, aqui temos o sim, o não e o talvez, com este tema das reticências, e as reticências é aquilo que coloca a frase em movimento. Outro tema da sorte e do acaso, também nos especialistas na mina, em que nós passámos numa viagem para as minas São Domingos de Mértola, onde se localizam estas estruturas. Parámos no Aqui, ou no Roá, nessas estâncias de materiais, e decidimos transportar um conjunto de espelhos que achámos que podia fazer sentido na altura transportar para lá. E, portanto, quando chegámos lá, tivemos esta magnífica descoberta que estes espelhos tinham a mesma dimensão dos orifícios de todos estes, portanto, todos os orifícios circulares que existiam nestas estruturas. E aí aparece uma coisa que nós chamamos a Nossa Senhora do Espaço. A Nossa Senhora do Espaço é uma entidade imaginária que é responsável por estas sortes e acasos e que nós gostamos de nomear cada vez que fazemos um projeto. E, portanto, também é o nome da nossa empresa. Este tema dos conjuntos e da matemática. Ou o tema da apanha e da agricultura, portanto, praticamente todos os projetos há sempre esse tema relacionado com a agricultura e com a apanha, ou os especialistas na apanha do vazio, na apanha da geometria, ou neste caso na apanha do infinito, porque temos esta lição de matemática que que uma linha é um somatório de pontos. Portanto, temos logo esta relação de matemática figurada numa imagem. Ou até este tema do cotidiano artístico, em que tentamos trabalhar todas as fases do dia, e aqui é uma espécie de construção de uma imagem à Francis Bacon, também trabalhando sobre este tema das espumas e das espumas do filósofo Peter Sloterdijk, que ele diz que já não vivemos na era do globo, mas na era da espuma e das bolhas. Nós todos somos pequenas bolhas, que cada uma vai desaparecendo e está sempre ao espaço a outro, portanto ele fala sobre a nossa insignificância nos dias de hoje. E da insignificância do espaço que ocupamos. Basicamente é este efeito, até quando abrimos e saímos das conversas, estamos sempre neste estado de espuma. Pronto, agora passando esta introdução, vou explicar alguns projetos e começo com a minha iniciação espacialista. Portanto, eu fui aluno do Luís Batista em 2009, no segundo ano da faculdade. E, portanto, já sabia que o coletivo existia e a divulgação das coisas não era como é hoje, mas vi, o Luís uma vez trouxe um cartaz da próxima exposição para a aula, e eu lembro-me que quando vi aquele cartaz quis logo fazer parte era o cartaz dos espacialistas na Quinta, e houve qualquer coisa que me apelou, portanto eu fui logo falar com o Luís e perguntar como é que eu conseguia fazer parte do coletivo. Portanto, foi uma vontade instantânea. O Luís disse para eu esperar pelo final do ano, que depois falaríamos. E, portanto, o projeto que eu vos vou mostrar agora é o primeiro projeto depois do ano acabar na Lusíada. Primeiros projetos espacialista. Portanto, há uma condição, e para quem é aluno da Universidade de Lusíada, há uma condição que eu acho que todos vós têm a consciência, se não têm, deviam ter, que é a localização privilegiada da universidade. A universidade está, além de estar muito perto do rio, vocês estão perto dos três principais museus da cidade. Não é? Tem o MAT, têm o Museu Berardo e ainda tem o Museu dos Coches. E esta localização privilegiada permite-vos, nos intervalos, enriquecerem o vosso conteúdo de uma forma que eu acho que é... Portanto, esta situação geográfica
é uma mais-valia para quem estuda aqui, porque tem, de facto, esta hipótese de alargar o campo de estudo de uma forma muito facilitada. E, portanto, este primeiro projeto foi uma ida ao Berardo. Na altura existia uma exposição do Dan Flavin, da Fundação Panza, e para essa exposição o museu cobriu todo o chão de branco e as paredes também de branco e o teto, que já existente, e portanto nós tínhamos essa primeira definição de espaço, que é um canto, não é? Com 2 planos não definimos um espaço, mas isto é uma definição geométrica, e com 3 planos já. E portanto, para este primeiro exercício espacialista, fomos ao Museu Berardo fazer este exercício num canto branco ou num espaço branco, uma espécie de batismo, e foi este primeiro projeto também com que me iniciei nos espacialistas. Agora, a curiosidade é que 10 anos depois somos convidados pelos curadores desta exposição chamada Constelações, a Ana Rito e o Hugo Barata. Isto só explicando muito rapidamente o contexto, eles são curadores do museu e têm este projeto muito interessante chamado Constelações, em que de uma forma mais ou menos simplificada eles tentam reativar ou dar uma nova vida à coleção, pegando em peças que estão há muito guardadas no acervo, no arquivo, ou convidando artistas para dialogarem e para criarem alguns choques com as obras que já existem. Portanto, eles descobriram estas primeiras imagens que nós fizemos no museu, porque havia e também porque vivia perto da Lusíada e tínhamos esta prática de ir constantemente ao museu fazer fotografias. Era uma espécie de campo de treino espacialista. Ao mesmo tempo que testávamos ou que estudávamos as obras dos grandes mestres, também desenvolvíamos a nossa investigação desta forma, mais performativa. Portanto, eles tiveram acesso a estas imagens e convidaram-nos para expor este exercício ao lado da peça de uma escultura do Dan Flavin, que não se vê, que está dentro deste contentor, e de uma estrutura do Sol Lewitt. Portanto, logo 2 grandes heróis nossos dos espacialistas. Portanto, há este primeiro exercício espacialista e vou-vos mostrar aqui, eu acho que pode fazer sentido, porque estou a falar para estudantes de arquitetura, ainda por cima para os estudantes da Lusíada. Vou-vos mostrar provavelmente aquilo que eu considero o projeto que abriu o caminho, ou que abriu, sei lá, como é que eu posso dizer isto? Que senti que se calhar a arquitetura fazia sentido no meu percurso. Portanto, estava no 2º ano, o projeto foi feito com a coordenação do Fernando Hipólito e com o Luís Batista como meu professor. Portanto, este é um exercício muito interessante e eu acho que vocês hoje ainda fazem isto, que é convidar pessoas de fora ou com alguma carga também de notoriedade e associá-las também a um programa, a um exercício académico. Eu acho um exercício bastante interessante de se fazer e gostei bastante deste projeto e é por isso que vos trago aqui hoje. Portanto, o programa era este, era preciso fazer uma casa para cada uma das figuras, portanto, cada turma era atribuído um livro desta coleção do Gonçalo, que é o Bairro, e, portanto, a mim calhou-me o Sr. Breton. Portanto, era preciso fazer uma casa para este cliente fictício e, portanto, tínhamos que ler o livro, era obrigatório, tínhamos que perceber esta personagem ou as outras e desenvolver uma casa, um projeto para uma casa. E eu, na altura, achei que essa casa também teria que ter a sua carga ficcional e portanto, tentei construir mais ou menos uma narrativa para este projeto. Portanto, há esta personagem, que é o Sr. Breton, o senhor surrealista do bairro, inspirado na personagem do André Breton, um dos pais do surrealismo, e era uma personagem que passava o dia inteiro a fazer entrevistas a ele próprio, em frente a um espelho com um gravador. E, portanto, depois tinha também esta questão de voyeur, que ele gostava muito de observar as pessoas, mas há estes temas principais com que me agarrei para desenvolver o projeto. Portanto, o sítio é aqui neste vazio urbano em Alfama, entre a Rua de São Mamed e a Rua da Saudade, acho eu. Portanto, o sítio muito difícil, com uma diferença de cotas bastante impressionante e, portanto, tínhamos este terreno bastante grande para desenvolver uma casa para uma personagem.
E a ideia foi muito simples, hoje parece-me simples, na altura, pegar neste arquétipo, nesta forma tradicional da casa, de duas águas, retirava-se uma das águas, prolongava-se e transformava-se numa caixa. E esta caixa seria esta caixa para o Sr. Breton guardar todos os seus, era mais ou menos esta a ideia, para guardar todos os seus sonhos e devaneios e todas as suas entrevistas. E, portanto, esta pala desta caixa seria a superfície onde seria colocado um espelho. Isto porque, e devem entender, não é? Esses momentos de angústia, na altura não percebia ou não sabia o que é que havia de fazer, e lembro-me de existir na sala de aula um projetor. Portanto, havia esta noção de haver um aluno perdido na sala de aula com um projetor. E comecei a interagir com este objeto e percebi que conseguia juntar estas ideias, não só desta casa sem uma das empenas, com esta questão do espelho e da reflexão e daquilo que conseguíamos absorver para dentro da casa. Portanto, uma das primeiras maquetes, na altura, e a ideia era não ocupar, e aqui conseguem ver melhor, portanto era um lote muito grande e era dar uma escala de casa, uma escala mais doméstica a este lote, portanto decidi não ocupar todo o lote. E depois era preciso também fazer um percurso público que atravessaria e que passava por trás da casa e que depois dava acesso à rua de São Mamed. Portanto, aqui algumas plantas, não vou demorar muito sobre isto. Um alçado. Depois, a ideia era que, de um lado, esta casa, que é do lado de quem sobe a rua de São Mamed, esta casa seria opaca, portanto era uma parede sem qualquer vão, e do lado mais próximo do prédio adjacente estaria aberto e depois era possível entrar por estes espaços que seriam todos mais ou menos de vidro. Portanto, aqui um corte. E isto já é uma maquete mais ou menos final, porque depois também se pedia que esta casa tivesse uma loja, uma padaria, portanto isso tudo funcionaria nesta zona, que depois tinha acesso ao interior da casa e poderia-se desenvolver o percurso público por aqui, pelo terreno, por trás, e descíamos e dávamos acesso à outra rua de São Mamed, como já vos tinha dito. Pronto, este projeto depois deu origem, e com muito esforço por parte dos professores, a uma exposição que eu acho que ainda hoje, quem esteve lá ou quem fez parte ainda se lembra, que era os Senhores Projetos. Foi uma grande exposição que se fez na LX Factory e todos os alunos tiveram a oportunidade de mostrar o seu trabalho de uma forma profissional, digamos assim, e até deu origem a esta publicação. E agora o que eu vos quero mostrar é esta ligação entre o que estava a acontecer na universidade e o que estava a acontecer com os especialistas ao mesmo tempo. A Helena deve-se lembrar, porque este espaço, na altura, quando nos foi dado na LX Factory, estava completamente entulhado de lixo, de móveis, cadeiras, tudo e mais alguma coisa. Portanto, para esta exposição acontecer, tivemos que limpar todo este espaço. E durante esse processo de limpeza, e vou-vos mostrar este projeto. Durante este processo de limpeza, descobrimos estes conjuntos de discos brancos, uma cadeira branca e mais algumas lâmpadas, uns quantos objetos que decidimos pôr de parte enquanto arrumávamos o espaço para a exposição, para depois, quando a exposição estivesse montada, podermos desenvolver o nosso exercício. Portanto, ao mesmo tempo estava a acontecer a exposição, ou este processo, os especialistas foram para um armazém ao lado da LX Factory desenvolver este exercício, que nós chamamos de Ideia, Luz e Gravidade, inspirado por um texto do Campo Baeza, e que era um exercício em que utilizávamos estes discos, portanto começa sempre com este tema das reticências, e de uma forma performativa íamos percebendo os próprios movimentos dos discos, do nosso corpo na interação com o objeto, que era a escala do corpo e não da mão, como anteriormente utilizávamos, e também a passagem da luz neste pavilhão. Portanto, aqui algumas imagens, alguma série. Portanto, esta relação que há sempre um animal que aparece nos nossos projetos e incorporamos no processo. E depois aqui a luz já começa a descer, já se começa a perceber estas pequenas variações. E isto é um dia todo de trabalho
para uns estudantes de arquitetura para perceber como é que a luz atravessa e desenha um espaço. Claro que depois nestas movimentações um dos discos partiu-se e tirámos partido disso também para falar sobre este tema dos pares, que é muito, portanto, que nós costumamos trabalhar bastante nas imagens. E isto também para falar sobre a relação, que não é só aquilo que acontece com o corpo humano, mas também aquilo que acontece no próprio enquadramento. E esta imagem nós costumamos utilizá-la para explicar sobre esta importância dos pares, ou do próprio contexto. Portanto, temos 2 seres humanos, 2 metades de disco, 2 discos inteiros, 2 rachas e 2 pilares. E isto vai acontecendo regularmente nas imagens que vamos fazendo, portanto há sempre uma preocupação de perceber que o contexto ou o fundo é tão importante para contar a história como a própria ação que vai acontecendo com o corpo. Aqui mais algumas imagens. Imagens estas que depois deram origem à capa do Atlas, deste livro que nós fizemos em 2013 com o Gonçalo M. Tavares. Na altura, para quem conhece o livro, é um livro dividido em quatro capítulos e no início a ideia do Gonçalo, a nossa ideia é que existiria uma imagem para cada capítulo. Mas à medida que fomos lendo o livro e fomos percebendo, chegámos à conclusão que também muitos dos temas que ele falava em palavra ou em texto, digamos assim, nós falávamos e abordávamos em imagens. E, portanto, o livro acabou por ter quase 1000 imagens. Portanto, é esta ideia. Temos aqui o Atlas, que faz... que é daquele exercício que fizemos, que mostrei anteriormente, esta ideia também de tentar criar uma espécie de tijolo. Aqui a cor está um bocadinho mais viva, mas a nossa ideia era essa, era a escolha da capa que se fosse um tijolo ou uma peça de construção. Depois fizemos também a parte gráfica, além da ilustração. Dividimos o livro em 4 quadrantes, não fôssemos nós arquitetos, e depois cada capítulo está em cada quadrante. Até o sistema do índice e da numeração das páginas também nos remete para esta ideia da cota e da cotagem do arquiteto. Desculpa. Ou até, pontualmente, vão aparecendo as próprias figuras que nós utilizamos nos desenhos técnicos, que também habitam esta linha de rodapé. Aqui algumas imagens do livro. Esta é a primeira edição, agora já há uma segunda edição da Relógio d'Água, em que existe um especialista com a cara em papel amarrotado. Passamos para este projeto na Gulbenkian. A Gulbenkian é esta espécie de obra de arte total, dessa ligação entre arquitetura e natureza, que todos nós temos o privilégio de poder dizer que existe na nossa cidade. E de facto foi bastante prazeroso para nós saber que podíamos desenvolver um projeto nesta instituição e no jardim. Portanto, foi-nos encomendado foi-nos pedido um workshop, e ao mesmo tempo que se desenvolvia este workshop, tínhamos que desenvolver algumas instalações efêmeras que povoariam os jardins e o edifício da Gulbenkian. Portanto, esta faz parte, são algumas imagens do workshop, em que tínhamos este tema da tábua, porque estudámos o edifício e tivemos acesso a alguns desenhos do projeto, até esta curiosidade nesta representação, o verde é representado como se fossem tábuas, e a madeira e a tábua está presente neste relevo, neste decalque, nesta impressão do botão. Portanto, a madeira está sempre presente, mesmo que não seja visível. E é este tema também da cofragem que nos interessava. Portanto, trabalhámos com este tema da tábua, em que de um lado tínhamos o espelho e que não tinha material, era uma superfície material, e no outro teríamos a superfície da madeira. Ao mesmo tempo, fomos instalando estas réguas T's no jardim. Portanto, havia uma sempre que era transportável, mas havia outras que estavam fisicamente estáticas em algumas situações do edifício. Também lendo e fazendo esta analogia com as ferramentas de desenho do arquiteto, que nós dizemos que são também ferramentas de suplício, a régua T com o tema da cruz de Cristo, ou o esquadro que nos remete para a forca. Portanto, nós também dizemos que estas ferramentas de desenho social são ferramentas de suplício. E depois aqui um dos desenhos que fizemos é que apropriámos estas tábuas
e transformámos esta árvore numa espécie de edifício verde, com a analogia ao edifício também do Franjinhas, do Teotónio Pereira. Portanto, algumas imagens das instalações que íamos fazendo ao longo do jardim. E depois também estudámos este tema da cofragem, porque tivemos acesso aos desenhos, como já vos tinha dito, e percebemos que estes desenhos construtivos podiam ter potencialidades artísticas que queríamos tentar trabalhar. Portanto, aqui aquilo que fizemos foi pegar no desenho da engenharia, das cofragens dos pilares e transformá-lo em peça. Portanto, instalámos em algumas zonas, também tinha a mesma medida dos caixotes do lixo, ou destes porta-tábuas, como falamos, como dizemos, e portanto havia essa consciência que o processo construtivo também é bastante rico e que pode ser considerado também esta analogia com o trabalho do Solowit, que ele, para fazer as esculturas minimalistas, também se inspirou nos processos construtivos dos mineiros. Depois outro projeto fotográfico, portanto eu vou mostrar alguns projetos fotográficos e depois vou mostrar ainda 2 projetos de arquitetura e algumas intervenções, instalações, para perceberem também os diversos campos de atuação dos especialistas. Vou tentar ser mais rápido. Isto é um projeto que fizemos a convite da Inês Moreira. A Inês Moreira é uma arquiteta do Porto que trabalha muito este tema dos espaços industriais, do património industrial, e convidou-nos para fazer este projeto nesta moagem em Tomar, que se chama A Portuguesa, que era uma moagem que na altura estava em obras, e portanto em obras de recuperação, e toda a maquinaria interior, que era feita em madeira, todas as estruturas estavam cobertas em plásticos negros para serem protegidas durante as obras. Portanto, a primeira coisa que se faz é também estávamos em Tomar, tínhamos de passar pelo Convento de Cristo, e este objeto que seria o nosso kit foi situado nesta primeira zona de entrada do convento. Portanto, há um exercício sempre de contexto e de relação com o sítio em todos os projetos que fazemos. Daqui eu estava a explicar, aqui já se vislumbra este tema dos plásticos negros, e neste projeto decidimos vestir-nos todos de preto para fazer este mimetismo com a própria estrutura do espaço. Botei aqui alguns exercícios, e também foi uma descoberta interessante, porque todas as portas desta moagem eram sempre retangulares, e havia uma que tinha esta forma de arco. E nós não percebíamos porquê, mas depois descobrimos que esta seria a porta, e porque estávamos numa moagem de farinha, que servia para os homens carregarem as sacas com a farinha às costas. Portanto, havia uma gênese corporal e de movimento associada ao próprio desenho do véu. Depois tiramos partido de diversas formas. E depois este tema, como eu estava a dizer, sempre vestidos de preto, para fazer esta analogia, esta ligação, este mimetismo com a estrutura do espaço, e só havia uma pessoa vestida de branco. E esta é uma das coincidências, e daquilo que nós também gostamos de trabalhar, é de tirar partido das especificidades de cada especialista. Os especialistas não se fazem sozinhos, nem comigo ou só com o Luís, fazem-se de um grupo de pessoas que se interessam pelo projeto e que trazem agregadas ao seu corpo várias experiências e várias hipóteses de serem exploradas da forma que cada um quiser. Neste caso, o João queria fazer parte do coletivo, foi o primeiro projeto dele. Nós estávamos numa fábrica de farinha e o nome completo o último nome é João Farinha. Portanto, estávamos aqui com o próprio nome do especialista a servir de kit para fazer o projeto. E, portanto, aí decidimos que o João Farinha fazia parte do kit e seria a única pessoa vestida de branco, porque ele transformava-se na própria matéria. Portanto, alguns exercícios, que a fábrica tem este tobogã que atravessa todos os pisos para se passarem os cereais, que é uma estrutura bastante bonita. Aqui conseguem ver. Uma espécie de escada Niemeyer. Até este mimetismo, sempre esses exercícios simples de mimetismo com as estruturas, até o diálogo corporal entre o orifício e o orifício do corpo. Ou até este tema, porque nós estávamos na moagem e queríamos trabalhar com este tema da obra e da ópera, que tem a mesma origem,
em latim, e também sabemos que estávamos numa moagem que se chamava A Portuguesa, que tem o título do nosso hino português. Portanto, aquilo que estávamos a tentar fazer era tentar capturar ou fotografar o som. Portanto, há muitas imagens em que aparecemos sempre de boca aberta, não só nesta tentativa de capturar o som, mas também de fazer essa ligação com todos os orifícios que existiam no espaço. Portanto, depois aqui o Farinha, sem cabeça. Isto são algumas imagens que agora estão no Colégio das Artes da Universidade de Lusíada, da Universidade de Coimbra, com estas projeções que eu já vos vou explicar mais à frente. Depois também nasce este projeto. Nós estivemos sempre mais ou menos em arquitetura sem autor, até uma altura em que fomos fazer este exercício na casa de Monsaraz, do Manel e do Francisco Aires Mateus, porque sabíamos que a casa estava em ruínas na altura e sabíamos que iria voltar em obra, portanto aproveitámos este intervalo em ruína para fazer estes ensaios, que estes ensaios partem da fenomenologia do redondo deste capítulo do Gaston Bachelard. Portanto, a casa é mais que documentada e partilhada nas redes sociais, portanto, acho que todos conhecem, não é preciso explicar muito, mas é esta casa enterrada e que constrói uma plataforma nesta paisagem. Portanto, isto foi feito a convite e foi feito a 2 tempos, por 2 convites diferentes. Portanto, e para fazer em 2 tempos, achámos que fazia sentido estudar a casa e o contexto em 2 tempos meteorológicos também. Portanto, fomos uma vez no verão, e este exercício foi depois apresentado no Papel de Parede, que era um jornal, um periódico da Ordem dos Arquitetos, e depois voltámos lá no inverno, e esse ensaio no inverno foi publicado depois na revista Arqueá. Portanto, há este tema logo, e todas as nossas imagens são sempre histórias de pontuações espaciais, de narrativas espaciais, e há logo este tema da localização dos corpos no espaço. Também esta imagem que nós gostamos muito do CISA com o Tavro e todos os pesos pesados do norte, em que estão a estudar um edifício virado de costas para o próprio edifício, olhando o desenho. E portanto, algumas fotografias com estas pontuações espaciais, portanto, estas primeiras aproximações. Passando. Depois estas localizações espaciais também nesta própria ruína, partindo deste óculo. Ou até estes temas. Depois vou ajudando estas apresentações com algumas imagens de referência, portanto, que nós dizemos são as nossas preferências espacialistas. Portanto, além de serem referências, acrescentamos um P e transforma-se em preferências. E este exercício é não só feito à medida que fazemos os projetos e que estamos no próprio sítio, e que através de conversas vamos ganhando consciência e falando sobre aquilo que cada um está a ver ou está a trabalhar no sítio, mas depois também este exercício de voltar a ver as imagens quando voltamos a casa e carregá-las com outros sentidos e outras referências que nós chamamos de pós-referências, que incorporamos sempre no projeto. Não esquecendo de dizer que também temos que agradecer ao professor Vítor Neves aí da Lusíada também esta oportunidade, porque foi ele que nos convidou depois para fazer este exercício, esta segunda parte do exercício para a revista Arqueá, e depois também este documentário bastante generoso que fizeram sobre nós na RTP. Portanto, este tema das esferas e do redondo, portanto, trouxemos várias esferas a várias escalas e com vários materiais, madeira, pedra, borracha, e fomos trabalhando estas redondezas no edifício. Também pedimos emprestada a maquete da Casa de Monsaraz ao Manel e ao Francisco, porque reconhecemos nela esta qualidade de máscara arquitetónica, também separado por os costumes do Oscar Schlemmer da Bauhaus, e portanto havia sempre esta situação entre a maquete, que é uma máscara, e que é a casa. Mais situações, pontuações espaciais, alguns exercícios, ou estes mais inspirados no Trânsito de Vênus do Tillmans. De novo este tema da máscara.
E depois também o tema do Picasso, não é? E da máscara, não é? A história, o cubismo não existiria sem as máscaras africanas. Portanto, esta consciência de como é que a história da arte também se desenvolve e se cria. Ou até aqui já com o Michel, que também foi um aluno da Lusíada e que fez parte do coletivo ainda durante muito tempo e fez muitos projetos connosco. E aqui aquilo que tentamos fazer é alguém que grita a luz. Portanto, fazer esta inversão de sentidos, não só de sentidos, mas também jogos de linguagem, como o próprio Wittgenstein falava sobre estes jogos de linguagem, de alterar os sentidos das coisas e esta capacidade de nós dizermos coisas que não são possíveis, mas a partir do momento em que nós dizemos, elas passam a ser possíveis. E este também é esse exercício que tentamos, estes jogos de linguagem e de sentido, estes ready-mades que tentamos fazer nas próprias imagens. Ou este tema da morte, que é a entrada da casa, exercícios de sombra e de luz. Depois, só para perceberem, isto foi uma imagem que encontramos num restaurante em Monsaraz, na altura quando estávamos a fazer o exercício, e descobrimos esta imagem no restaurante, não sabemos de quem é o autor, mas o dono do restaurante explicou-nos que esta cozinheira, que esta senhora era a cozinheira responsável pelo alimento de todas as famílias de Monsaraz. Portanto, cada pote destes representava o alimento, a refeição de uma família. E achámos essa ideia bastante forte e tentámos geometrizá-la mais ou menos com esta esfera grande, com as esferas pequenas. Portanto, ao mesmo tempo que exercitamos essas práticas artísticas com referências em artistas contemporâneos, também tentamos sempre relacionar com situações específicas do seu contexto e do sítio. Aqui mais algumas imagens. Até este tema, eu já vos tinha falado sobre esta questão do gesto, nós temos sempre um conjunto de gestos que servem para aquecer em cada projeto que fazemos. E há sempre este gesto do Persona, do filme do Persona, que é esta criança do filme do Bergman, que é esta criança que nunca vê a mãe e só tem contacto com a mãe através de um ecrã e da imagem da mãe no ecrã, e é ele a tentar fazer festinhas à mãe. E achamos que é um gesto bastante forte e bonito e tentamos fazê-lo em cada projeto que fazemos. E com outro conjunto de gestos que também vamos utilizando, até encontrarmos os gestos específicos de cada projeto. Portanto, o tema do ninho e das redondezas, como falou o Bacelar, e até que encontramos também o ninho na casa de Monsaraz e só colocamos esta goma para dar este efeito de humor na própria imagem. E até esta história costumamos contar, que é curiosa. Há esta peça do Solowit, que ele convida uns amigos para fazer esta performance, este acontecimento, em que ele enterra um cubo. E depois o que a história da arte diz, e provavelmente também era o seu interesse, é que perdeu-se o paradeiro deste cubo. Acho que tentaram recuperá-lo e já não estava lá. Portanto, este cubo desapareceu. E nós queríamos mais ou menos fazer a mesma coisa, mas um bocadinho diferente. Ou seja, queríamos oferecemos este cubo com a síntese do gesto arquitetónico desta casa e enterraríamos este cubo, e a ideia era que quando a casa estivesse pronta, que íamos lá e recuperávamos o cubo e oferecíamos ao Manel e ao Francisco, e depois o gesso absorveria a terra consoante o tempo que ficaria por lá. Só que depois, durante as obras, alguém mexeu no terreno e tiraram de lá as nossas marcações. Nós tínhamos posto uma data de marcações para não nos esquecermos do sítio e, portanto, lavraram o terreno, tiraram as pedras e nós não sabemos onde é que está o cubo, sabemos que está lá dentro e sabemos que a casa deles tem um cubo nosso, mas não sabemos onde. Depois estes jogos de escala, do homem grande com a casa pequena, ou o homem pequeno com a casa grande, também inspirados nos trabalhos do Tarkovsky, que ele trabalhava sempre muito com as maquetes e com estes jogos de escala e de percepção. E que é basicamente aquilo que nós todos, enquanto arquitetos, fazemos ao longo da vida. Depois aqui algumas imagens com esse exercício de lançar uma bola e tentar fazer uma linha de bolas, como esses exercícios do Baldessari. E depois acabamos de novo dentro do ninho. E depois deste projeto fomos convidados pelo Francisco e pelo Manel para fazer 2 vídeos para a Bienal de Chicago.
para a participação deles. E era um vídeo sobre este tema da ruína contemporânea. Portanto, eles queriam que nós fizéssemos estes filmes e que a presença do corpo não existisse. Portanto, a única presença que existe nestes filmes é a presença do tempo, da passagem do tempo, da natureza e dos animais. E, portanto, são 2 filmes com 22 minutos cada um, em que muitas vezes, e eles foram colocados lado a lado, muitas vezes os temas chocam uns com os outros. Não? Isto é a casa da Arrábida e a casa de Monsaraz. Aqui algumas imagens com os animais, mas poderia ser mais fácil perceberem se eu tivesse posto outra imagem, mas esta libelinha vermelha aparece na casa da Arrábida ao mesmo tempo que aparece um céu vermelho na casa de Monsaraz. E, portanto, vai de vez em quando fazendo estas ligações entre as duas casas. Depois, em 2016, começámos esta abertura desta instituição que é o LAR, que é o nosso Laboratório de Arquitetura e Arte na Universidade de Lusíada, e vou explicar mais ou menos o contexto. Portanto, tivemos esta abertura da universidade para ter um espaço onde poderíamos estudar e descobrir algumas coisas e investigar com os alunos ao mesmo tempo que desenvolvíamos o nosso projeto. E um dos primeiros exercícios ou desta exploração artística do próprio espaço da universidade aconteceu uns anos antes. Isto foi em 2010, foi uma instalação que eu tive a sorte também de fazer na universidade. Eu não me posso queixar porque tive bastantes boas oportunidades durante o meu percurso dentro da universidade e esta também foi uma delas, foi num contexto dos espaços, que era um projeto de instalações dentro da própria universidade, e que isto era uma delas em que forrei todas as tampas de esgoto com esta chapa metálica, também para falar sobre este tema da janela horizontal e dessa relação com o infinito, mas também com as janelas do Adolf Loos, que, se vocês conhecem o edifício de Viena, as janelas sem o ornamento foram bastante criticadas na altura e as pessoas diziam que aquelas janelas pareciam tampas de esgoto sem a moldura à volta. Portanto, também era uma forma de prestar uma homenagem às janelas do Adolf Loos e de fazer esta instalação e de chamar a atenção às 40 e muitas tampas de esgoto que existem na Lusíada. Até outra das instalações, isto foi uma série de instalações que se fizeram no espaço da faculdade. E depois aqui já são algumas imagens da nossa sala, cá dentro. Portanto, esta sala é uma espécie de repositório, gabinete de curiosidades, onde muitos projetos se vão misturando uns com os outros. E, portanto, só para terem noção, todo o dispositivo é mais fácil mostrar nesta. Portanto, são mesas carregadas de maquetes e de conteúdos e de ideias, superposições de projetos, e estas mesas foram o resultado de um projeto que fizemos no Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras. Portanto, o palácio estava todo vazio e aquilo que nos pediram foi para desenvolver um projeto que enchesse as 27 salas do palácio. Portanto, aqui isto são algumas das mesas que estavam presentes no projeto e depois serviram-nos de suporte para as maquetes que fomos desenvolvendo. E depois cada mesa destas tem mais ou menos uma história, claro que estas histórias vão mudando, mas aqui a partir de uma peça de Viarco, de fazer lápis, construímos uma torre ou um tijolo, ou até próprias estas torres que depois ligam, ou que fazem essas ligações com o plano Voisin do Corbusier. E, portanto, estas ligações, estas investigações, descobrimos-las neste espaço, um espaço de trabalho e de investigação paralelo. Ou até aqui em baixo estas carotes, que são as carotes do edifício da Casa das Histórias da Paula Rego, do Eduardo Souto Moura, em que nós um dia tivemos a sorte de passar pelo museu e de perceber que estava em obras e que estas carotes estavam todas no lixo e tivemos a sorte de conseguir transportá-las. Portanto, temos assim amostras e restos do Souto Moura lá no espaço. Não é? E este tema do caroto, com as próprias caras que depois se desenham conforme a localização dos ferros. Depois a loja do especialista, que também aparece mais ou menos ao mesmo tempo. Portanto, temos este espaço na universidade, este espaço de investigação e depois um espaço de contacto direto com o público.
portanto, ela nasce também desta tentativa de espacializar o Atlas, inspirado no Atlas Mnemosyne do Aby Warburg, que era este historiador de arte que pensou a história da imagem, a história da pintura, fazendo este Atlas Mnemosyne, que colecionava imagens de diversas proveniências, e depois falava da boa relação entre imagens e desta questão de colocarmos uma imagem de um contexto com a imagem de outro contexto e essas imagens poderem contar uma história em conjunto. Depois aqui algumas imagens do mobiliário também que desenhámos para a loja, como este porta-lápis gigante que serve de balcão, ou o porta-lápis pequeno que serve de estante para colocarmos objetos mais pequenos. E depois vendemos sólidos geométricos a metro, é mais ou menos isto. E postais, com esta importância do postal enquanto ferramenta de comunicação que era muito utilizada nos anos do modernismo e pelo Corbusier, mais especificamente. Portanto, há duas personagens que nos vão acompanhando de uma forma intensa nos nossos projetos, que é, sem dúvida, o Corbusier e também com a sua investigação à volta do tema da fotografia e da janela e o próprio do Marquês de Pombal. Aqui algumas imagens de objetos. Este já é um workshop que fizemos no MAT e foi desenvolvido, mais uma vez a Luzida abriu as portas das suas instalações e do espaço para acolher este workshop que foi feito com um artista japonês chamado Tadashi Kawamata, é mundialmente conhecido e reconhecido. Desculpa, não sei o que aconteceu. Ok. E, portanto, foi um convite do Pedro Gadanha e da Marta Jacu para desenvolvermos um workshop. Era um workshop dedicado a desenvolver um processo construtivo. Ou seja, o que nós gostávamos neste projeto é que ele não era um workshop normal, em que depois acaba o workshop e não há nenhuma consequência prática ou nenhuma consequência mais ou menos visível. E aqui tivemos a sorte de desenvolver um workshop que tinha uma consequência prática nesta instalação. Portanto, eu vou-vos explicar o processo. A ideia do artista era construir uma onda gigante no meio da sala oval do MAT. É uma sala com 800 metros quadrados, portanto é bastante grande, não é brincadeira. E, portanto, ele queria preencher essa sala oval com lixo. Lixo este que foi retirado com a ajuda da Brigada do Mar, que recolheu esse lixo todo na costa de Lisboa e do Alentejo durante alguns meses. E aqui o nosso trabalho foi selecionar e perceber que tipo de objetos existiam, fazer o kit dos objetos, também inspirado um bocado com esta catalogação dos objetos do artista mexicano, do Gabriel Orozco, e perceber que tipologias de lixo é que existiam. Portanto, fomos para a Lisnave, este território gigante, e tínhamos lá todo o lixo para trabalhar. E isto era na preparação do workshop. Depois, ao mesmo tempo que fazíamos essas imagens e que fizemos este workshop, desenvolvemos o nosso processo paralelo de imagens. Portanto, há um workshop, há a consequência do workshop e há todo o processo paralelo de investigação artística que também desenvolvemos com este projeto. Portanto, isto são todas imagens feitas dentro da Lisnave, com o lixo na altura. E este tema também destes skylights e dessas aberturas nos telhados que iam movendo durante o dia, nós tínhamos sempre que arrastar as coisas para acompanhar a luz, porque eram situações de spotlight naturais bastante fortes e interessantes para trabalhar. Aqui já são algumas imagens dentro da universidade, portanto tivemos o artista, o Tadashi, também presente, montámos uma sala na Lusíada, com alguns objetos, com desenhos técnicos, porque este projeto, o que é que se tinha que fazer neste workshop? Tinha que se desenhar a estrutura da onda e tinha que se perceber como é que se ia montar ou colocar este lixo todo a flutuar no espaço. Portanto, esse aqui era o desafio do workshop e, portanto, aqui o que se fez foi desenvolver os módulos tipos que depois iam ser replicados durante o processo de montagem no MAT. Portanto, aqui algumas fotografias do processo. E depois chegámos a esta planta, portanto, com uns cabos principais que depois suportariam estes quadrados estes que portanto, são 6 módulos
que variam consoante os pesos, as tipologias, os volumes e as cores dos próprios objetos que foram retirados, para dar alguma lógica de montagem. Claro que depois no final não se percebe muito bem essa pixelização do lixo, mas tinha que haver alguma forma de conseguir racionalizar este processo de montagem, porque era um mês de montagem, é muito se estivermos dentro de um museu ou de uma instituição, mas é muito pouco tempo para a escala desta instalação. Portanto, aqui são alguns dos primeiros testes de resistência à estrutura espacialista. Portanto, aqui percebemos que ela aguentaria com o lixo. E aqui ainda algumas fotografias do processo de montagem. E depois algumas fotografias já finais em que era possível. Portanto, entramos nesta cota mais alta e conseguimos sempre ver por meio do lixo o que é que se passa cá em baixo. Esta transparência também era uma coisa que interessava ao artista. Isto é aqui uma imagem vista de baixo. Claro que depois estes efeitos de sombra também foram estudados. Depois acabamos com o espacialista a nadar no meio do caos. Pronto, e nesta altura aparece este projeto, ou esta vontade também de ter uma espécie, nós chamamos uma espécie de ateliê de arquitetura. Não é verdadeiramente um ateliê, não tem sítio físico, mas também queríamos de uma forma paralela desenvolver alguns projetos, porque também apareciam clientes, nós nunca fomos à procura, mas apareciam clientes que queriam projetos, não confiavam nos especialistas porque eram só artistas, portanto nós decidimos fazer uma espécie de ateliê virtual. Portanto, é o objeto, também com esta ligação aos objetos encontrados e transportados, ao kit e ao próprio objeto arquitetónico, essa questão que é sempre muito falada. Portanto, queríamos também desenvolver este ateliê virtual paralelo em que vamos lidando não com instituições culturais que nos dão mais ou menos liberdade, mas com situações mais afuniladas em que temos que lidar com o orçamento do cliente e com o gosto de um cliente. E este projeto, já agora, o objeto é feito em parceria com a Teresa, que também foi a Teresa Tamo, que foi aluna da Lusíada, e ela é responsável por manter estes projetos de pé, porque tem sempre uma ligação muito mais direta com os clientes e depois também está muito presente na parte das obras. Portanto, este foi o primeiro projeto que fizemos, é um cabeleireiro no centro de Lisboa. E a primeira coisa que se fez foi perceber como é que nós íamos começar a criar a nossa atmosfera de referências para começar o projeto. Portanto, aquilo que se fez foi associar as nossas imagens que foram desenvolvidas ao longo dos anos, um processo de arquivo, e associá-las ao programa que o cliente pedia. Portanto, isto era uma forma de aquecimento, começarmos a perceber o que é que poderia dar. Portanto, a sala de espera, na imagem anterior, a área de corte, o color bar, os gabinetes de depilação, as casas de banho, a zona de pintura, o wash house, que era um espaço que os clientes queriam destacado do resto da estrutura espacial e que tivesse alguma preponderância ou que fosse diferente de alguma forma. A zona de maquilhagem, a zona de funcionários. E este é o espaço que nos era dado, ou que nos foi dado, portanto é um espaço, se tentarem abstrair do mobiliário, é um espaço ainda bastante difícil, com presenças estruturais bastante significativas, e aquilo que se tentou fazer foi suavizar este espaço. Sendo que a origem, o que está na gênese deste espaço é o movimento. O primeiro programa para esta loja foi uma loja de venda de motas e, portanto, era possível experimentar e andar de moto dentro da própria loja. Isto ainda tem à volta de 300 metros quadrados, todo o espaço, que ainda se desenvolve noutro piso, mas havia esta possibilidade de se movimentar com a máquina dentro do espaço. E, portanto, nós estamos no centro de Lisboa, em pleno Marquês de Pombal, portanto, o cabeleireiro situa-se ao lado da Ordem dos Engenheiros. Portanto, uma curiosidade, eu estava na altura a trabalhar com o Francisco e o primeiro projeto que aparece é um projeto ao lado da Ordem dos Engenheiros dos Ares Mateus. Portanto, a coincidência também era mais ou menos feliz, ou pelo menos era curiosa. Portanto, estamos neste centro circular de Lisboa,
com esta gênese do movimento no próprio espaço, e até tínhamos esta pequena rotunda que é um baixo relevo perto da loja, e a própria entrada da loja tinha já um círculo marcado nesta pedra de entrada. E portanto aquilo que nos lembrámos foi num pequeno exercício que fizemos em 2010 de andar a correr à volta de um círculo desenhado por uma mota. E a ideia do projeto nasce a partir daqui, e é isso que depois caracteriza o espaço, é esta tridimensionalização deste círculo. Portanto, transformar este exercício tridimensionalmente num cilindro. Também inspirados nesta imagem do Nobuo Sekin, em que ele retira esta amostra de terra e coloca à frente. Portanto, é mais ou menos esta a visão que nós temos quando entramos no espaço. Temos o círculo marcado na pedra de entrada, que depois vemos o cilindro à frente. Com este tema também da carotagem. Portanto, esta é uma planta, vou-vos explicar mais ou menos rápido. Esta é a zona de espera, com o tal círculo marcado no pavimento, a zona de corte, o washhouse, que é este cilindro no centro, com as zonas técnicas aqui, gabinete de depilação, collar bar, e depois no piso superior as casas de banho, o escritório, e aqui ainda dão acesso à zona dos funcionários. Esta é uma das maquetes que fizemos depois para um concurso um prémio que acabámos por ganhar com este projeto, que era o prémio os Jovens Criadores, e ganhámos o prémio com este projeto. E fizemos esta maquete na altura porque queríamos também trabalhar este tema do movimento na própria maquete. Portanto, esta é uma maquete esférica, feita com duas metades, elas abrem-se e depois funcionam como um sempre em pé. Portanto, se tocarmos numa das pontas, ela vai sempre mexer. E queríamos também trabalhar este tema do movimento na própria gênese da maquete. Portanto, uma fotografia do interior da maquete. E até já uma fotografia de obra com os raspadores a lixarem o chão, com esta imagem que nós gostamos muito dos raspadores do parquet do Kyle Boat. Depois aqui alguns desenhos também se desenvolveram a carvão, tirando sempre partido de plástico, do que é que um desenho de um projeto pode ser. E depois há aqui algumas imagens de final de obra, da zona de espera, dos lanternins, da entrada, com estes grandes espelhos, sempre com uma pedra à frente, e também esta noção de que não sabíamos de que cor é que pintaríamos este cilindro, mas depois lembrámos que estamos sempre a falar do tema da aura e do cabelo quando fazemos um cabeleireiro. Portanto, aquilo que queríamos, esta analogia entre a aura e a aura ser dourada, ser essa transferência dessa ideia para um espaço, e por isso pintámos o cilindro de dourado. Sempre que queríamos dar sempre alguma carga poética ou cultural a este programa de arquitetura, que é sempre um programa menor. Não estamos a fazer livrarias nem espaços culturais, portanto é sempre um cabeleireiro, é uma coisa um bocadinho mais insignificante, e nós queríamos dar alguns sentidos que pudessem tornar esta investigação mais rica. Até a própria entrada do washhouse é feita através desta cortina de veludo preto, que depois afastamos-lo para entrar nesta diferente ambiência, inspirado nesta imagem da Madonna del Parto, com estes anjinhos que abrem as cortinas para fazer este acontecimento do nascimento. Tema este que também nós referimos sempre a esta frase da Coco Chanel, que ela dizia: quando uma mulher se prepara para cortar o cabelo, prepara-se para mudar de vida. Portanto, também pensávamos que este tema do nascimento poderia estar, ou desta nova vida, poderia estar na gênese do projeto. Pronto, devido a questões de incompatibilidade com o construtor, não conseguimos fazer obras durante o processo. O construtor acabou por fugir da obra, aquelas histórias que se repetem e nunca acabam na história da vida dos arquitetos. E portanto não conseguimos fazer fotografias durante o processo, mas conseguimos fazer depois. Portanto, voltámos lá quando o projeto já estava acabado. Essa espécie de analogia com o do Rê ou com o arquiteto infeliz com os detalhes que correram mal. Depois este tema da porta, do portal, do degrau. Até o pequeno cilindro que vamos depois experimentando em várias zonas do cabeleireiro. Uma maquete pequena com o espaço grande. Ou o tema também da maquete enquanto máscara, e esta noção do etche homo também. Alguns exercícios. Pronto, e passamos para... Helena, diz-me só, o tempo está mais ou menos?
Podes. Tens o apartamento e E ainda mais tenho alguma coisa? mais, sim, duas coisas, mas eu faço de uma forma rápida. Mas de uma forma rápida para ter algum debate Sim. também. Ok. Pronto, este Obrigada. é um projeto de uma recuperação de um apartamento em Lisboa. Tivemos a sorte dos clientes também perceberem o trabalho que desenvolvemos e, portanto, tivemos este acompanhamento de todo o processo do princípio ao fim. Portanto, tivemos a sorte de tirar fotografias na primeira análise do espaço que nos era dado para intervir, com toda esta carga de objetos da família, e, portanto, escolhemos alguns e fizemos algumas imagens, analisando sempre os problemas da arquitetura que tinham que ser resolvidos, mas criando sempre este universo ficcional paralelo ao exercício pelo qual éramos pagos. Desta primeira imagem, da afetividade à parede que desaparece. E depois a ideia do projeto parte deste tema, que já tínhamos trabalhado este tema do Atlas, do homem que carrega o mundo com o peso às costas, mas queríamos também trabalhar sobre este tema das cariátides, das mulheres que suportam o peso da arquitetura pela cabeça. Portanto, a mulher é sempre representada pelo tema, pela sua qualidade cerebral, e o homem sempre pelo seu caráter da força bruta, se quisermos. E, portanto, queríamos trabalhar com este tema e com o tema do pórtico e das colunas. Já trabalhámos à volta do trabalho do Robert Morris, com este tema também do minimalismo, da própria pianha, que suporta a escultura. Portanto, vários temas do minimalismo, etc. Portanto, a ideia era inserir dentro deste apartamento este templo ou esta estrutura que depois resolveria o projeto. Portanto, aqui nos amarelos encarnados, espero que se perceba alguma coisa, mas é um apartamento pequeno, muito dividido, portanto tinha um quarto aqui, outro pequena sala, uma pequena cozinha e outro quarto e depois uma marquise que dava a volta ao apartamento. E, portanto, o projeto, a ideia é esta, constrói-se esta estrutura aqui dentro, derruba-se esta parede, coloca-se algumas divisórias aqui neste espaço, mas aquilo que é fundamental é esta estrutura que, com estes pilares habitados, em que um serve de apoio à sala e a uma estante e outro serve de apoio à cozinha e a um frigorífico. Portanto, aqui conseguem ver mais claramente que ajuda a construir esta espécie de templo, e aquilo que nós gostávamos é inspirado no peristilo, nesta característica das vilas romanas, em que tinham esta estrutura semi-exterior ou exterior, que permitia às pessoas dentro de casa estarem no exterior, e portanto aquilo que nós gostávamos é que podíamos andar dentro e fora e andar à volta desta estrutura. Portanto, estávamos dentro de um apartamento e ao mesmo tempo tínhamos essa noção de estar fora de uma estrutura e dentro de uma estrutura. Até estes esquemas também de movimento, inspirados nos esquemas da Vila do Lago do Corbusier. Depois algumas imagens que fomos fazendo durante o processo, portanto, à medida que as obras iam acontecendo, portanto, desenvolvemos outra coisa, que é aquilo que nós chamamos de assistência artística à obra. Além de termos que dar a assistência arquitetónica à obra e técnica, também dávamos a assistência artística, portanto, desenvolvíamos outros tipos de conteúdos à medida que isto ia desenvolvendo, que a obra ia acontecendo. Sendo que a curiosidade também é que este projeto é todo branco, é uma espécie de maquete grande, e o senhor encarregue por pintar e cuidar aqui dos painéis e dos MDFs, etc., também se chamava Branco, era o senhor Branco. E estas coincidências, sempre felizes, que nós vamos tendo pelo caminho, portanto, resolver problemas técnicos ao mesmo tempo que se resolve problemas estéticos do minimalismo, com as variações do Karl Landra e do Donald Judd e todos esses minimalistas. Mas aqui algumas variações, sempre entre este contraste, estes universos paralelos entre aquilo que acontece, a realidade da obra e a realidade de um processo artístico. Tem que ser paralelo, mas que muitas vezes tem que ser interrompido e resolver os problemas da obra. Portanto, aquilo que eu vos falava, um armário que é estante para a sala e outro que é o frigorífico ligado com a cozinha. Portanto, já há algumas imagens, já com a obra acabada. E depois acaba o projeto e somos os primeiros, somos as primeiras personagens a habitar criativamente o apartamento. Os donos deram-nos este tempo para estarmos lá a desenvolver estas imagens, que depois acabou por ser, esta aqui é a imagem agora da capa da Arqueá, com este tema do jogo e do corredor.
depois algumas imagens já finais, e o palhaço depois volta à obra no final, já sem cabeça. E aqui temos a sorte depois de ter o empreiteiro a fazer parte do processo e a própria cliente da casa também a ser integrada neste processo fotográfico obsessivo dos especialistas. Agora, eu não sei se a Helena é que vai ter que gerir o tempo. Eu gostava de mostrar ainda o tijolo burro. Olha, vou-te dizer, são 12h29. Ok, eu já nem sei que horas é que Portanto, comecei. Mas sim, pronto, eu mostro temos que o fechar a outro. uma, portanto, 10 minutos dá tempo, temos 20 minutos para conversar. Sim. Vou É? fazer Ok. rapidamente, sim. Pronto, este foi um projeto que desenvolvemos no MAT e foi a convite da Patrícia Gouveia e do Filipe Paz, o título da exposição é o Play Mode. Portanto, eles falavam sobre este tema da gamificação da vida e de que forma é que o jogo está presente hoje em dia em diversos campos e esferas da vida humana, e reconheceram muito esta procura ou este processo do jogo no nosso projeto e convidaram-nos para fazer este projeto. Portanto, isto era uma commission, portanto, um projeto específico para uma sala no MAT. Nós estávamos no MAT, no edifício da Amanda Levete, mas não nos queríamos dialogar diretamente com o edifício, já que estávamos lá dentro, mas com o edifício da Central Tejo, que é um dos primeiros edifícios industriais da cidade de Lisboa, e com este tema do tijolo, da unidade de medida. Portanto, a ideia era trabalhar este tema de um material, que é o tijolo, associado a esta gênese do nome, que não se percebe muito bem qual é que é a origem. Temos um material com o nome do animal, o tijolo burro, interessava-nos. E este processo de construção também ser um jogo, foi aquilo também que nos despoltou o interesse, sendo que esta analogia com o Corbusier, não só com a Maison Dominó, portanto, nós sabíamos que o nome vinha do Dom de Domus e Inno de Innovation, mas não sabíamos muito bem a ligação direta com o jogo, e acabámos por descobrir este plano em que ele distribui as casas dessas Maison Dominó como se estivesse a jogar dominó. Isto só para acabar de explicar, portanto, tínhamos este tema do jogo, do material de construção, da própria linguagem ou da origem etimológica do nome, e também a religião, porque esta expressão do graças a Deus vem do latim domino gratias, portanto domino significa este senhor, e também este tema mais popular, quando nós dizemos, ou quando alguém diz que aquela pessoa está a fazer tijolo ou foi fazer tijolo, significa que morreu. E é uma expressão popular que é associada, aliás, a origem remonta ao terremoto de 1755 de Lisboa, em que era preciso construir muito rápido e no meio da terra eram usadas ossadas humanas para fazer o tijolo. É por isso que é daí que vem esta expressão. E, portanto, eram todos estes temas e ligações que nós queríamos usar neste projeto. Portanto, fomos para o Algarve, para a cerâmica de Santa Catarina, e fomos nós, jovens arquitetos, a desenvolver o nosso material, a nossa peça de jogo. Nós ainda tentámos no início que não fôssemos nós a produzir, mas havia uma incompatibilidade de produção, porque enquanto os senhores produziam 1000 lajetas normais, nós só conseguimos produzir 5 ou 6, portanto era impossível que fossem eles a produzir, portanto acabámos por ser nós a ir para o Algarve e em residência ficámos lá na cerâmica que abriu portas, a cerâmica do Alberto Rocha, que nos abriu portas para estarmos lá a desenvolver este processo artístico e construtivo. Portanto, algumas imagens também do processo. Tem esta expressão mais literal do fazer tijolo. Portanto, íamos fazendo imagens sempre dentro e fora da estância. Ou até trabalhar o barro, a terra, a argila, neste estado mais mole e fazer os gritos do munch. Portanto, íamos aproveitando, à medida que íamos fazendo as peças, também explorando o próprio material em todas as suas fases. Portanto, aqui já um pequeno esquema da instalação que se fez no MAT, era esta ideia de trabalhar e de dar a noção de casa e também trabalhar com os vários ofícios da fábrica, da indústria, da cerâmica. E, portanto, tínhamos esta noção do portal, da parede que se construía com o mesmo layout do Corbusier,
com o tema da cruz e com o tema da cidade, com a cama, com a zona de espera, com o carro à porta, que faz analogia à Vila Stein do Corbusier, aquela imagem com o fora da porta, e até à própria sala e até a lareira. Portanto, esta foi a casa que desenvolvemos na altura. Todas as peças e aberturas têm as dimensões do modular do Corbusier, com os 2,26 de altura, muitas vezes 1,83. Todas estas cofragens, portanto aqui a imagem que eu vos estava a falar do Ford, e a ideia era fazer esta pequena cabana dentro do museu. Portanto, aqui com algumas fotografias das peças, da cruz, da parede, da cama, com a própria Inquisição, com a homenagem da viagem ao Oriente com os chinelos, com o tema da cidade, com a porta. Portanto, só existia o vazio e nós, através da luz, da projeção da luz, conseguimos fazer o rebatimento gráfico da abertura da porta. E, portanto, aqui algumas imagens, e só explicando que este mobiliário é feito sempre a partir da cofragem. Portanto, são ampliações da cofragem do tijolo, que depois muitas vezes cortamos as pernas para fazer estantes, ou corta-se a meio e fazem bancos, ou depois deitado e ampliado fazem as camas. Portanto, é sempre este jogo entre a forma e a forma. E acabamos o projeto a mostrar o tijolo burro ao burro de Santa Catarina. É um burro design que até tinha a cruz, o quadrante aqui no dorso. E ainda acabamos por fazer estes exercícios com o tijolo depois do processo já estar acabado. Pronto, e eu agora, muito rapidamente, vou passar também as performances com o Gonçalo. Bom, muito rápido, fomos convidados pela Bienal para fazer estas conferências de performance com o Gonçalo e, portanto, há este acontecimento em palco em que algumas ações que nós vamos envolvendo de forma repetida durante 1 hora ou vão dialogando com aquilo que o Gonçalo diz no texto, momentaneamente, não é nenhuma ilustração daquilo que ele diz, ou muitas vezes dialogam com as imagens que vão aparecendo no ecrã. E, portanto, já fizemos variadíssimas apresentações em vários teatros, na Trindade, Rivoli, no Teatro Circo em Braga, fomos a Buenos Aires e a Santiago do Chile também fazer. E, portanto, todas estas performances variam consoante o teatro e consoante os objetos que encontramos no espaço. Há sempre uma coisa que é recorrente, que é alguém que corre durante 1 hora em círculo e alguém que está a amarrotar papel também durante 1 hora. Depois as ações e as ocupações espaciais também dependem dos objetos que encontramos nos teatros e da própria escala e do próprio espaço. Pronto, e acabo agora só com algumas imagens da exposição que temos em Coimbra, que está a acabar, onde foi esta tentativa de juntar todos os projetos espacialistas em várias salas, em 5 salas, e daí este tema do AIOU, e que tentamos dialogar todos os projetos uns com os outros. É por isso que o lar da Lusíada foi mais ou menos desmantelado, porque grande parte do lar está todo agora em Coimbra, agora há de voltar de novo para a Lusíada, e esperamos que depois da pandemia se possa abrir portas e voltar a interagir mais ativamente com os alunos. Agora só mostro estas imagens gerais de algumas peças e outras salas em que é a primeira vez que os artigos são expostos, são emoldurados, com este tema da geometria. Depois a sala da moagem, com estas diferentes apropriações ou mostras de materiais, que a farinha tem esta questão, a farinha, a cal, o cimento branco, o gesso, a cocaína, todas essas substâncias nós só sabemos o que é que são quando provamos. Portanto, esta aparência dos materiais também nos interessava. E depois na última sala, e estou mesmo a terminar, na última sala da exposição temos esta montanha de papel, que foi uma transferência de uma obra que fizemos na Maia, na altura, a convite da Andréa Garcia, e esta é uma mistura e que também serviu de sala de aula, portanto durante estes meses os alunos vinham para aqui ter aulas com os professores da Universidade de Coimbra, com a professora Ana Rito, e há esta junção entre esta obra deste papel, esta grande montanha, com muitos dos desenhos que nós fomos desenvolvendo e desenvolvemos em AutoCAD obsessivamente ao longo destes anos, e portanto foi assim a primeira vez que nós pusemos estes desenhos numa maior quantidade e numa maior escala, também para se perceber esse trabalho que desenvolvemos. Portanto, o papel vai atravessando os projetos ao longo dos anos. Aquela montanha de papel é o mesmo papel que está nesta instalação que eu vos estava a falar, é o mesmo papel que depois passou para esta instalação em Braga, e
portanto ele tem vindo a ser guardado e depois transportado para diversas situações e, portanto, a ideia no final é que vamos compactar este papel e fazer alguns tijolos com este papel que foi utilizado em várias situações. Portanto, agora deixo-vos com alguns desenhos que eu estava a falar, que vamos desenvolvendo ao longo destes projetos todos. Portanto, há sempre o processo ou da instalação, da criação de objetos, da criação de imagens e depois também da criação destes desenhos para cada projeto que fazemos. Este aqui é um futuro projeto que está pendente com a casa do Francisco Aires Mateus. E acaba agora com este desenho, é um projeto que vai acontecer agora para a Garagem Sul, com estes desenhos em que já tem uma data de referências, não é? A própria cama, que é a casa do Souto Moura, o Cisa presente com o Bonjour, com o lápis que desenha o Bonjour Tristesse, ou a habitação de Marselho do Corbusier, ou os Fontanas. Portanto, são desenhos que são obsessões de referências e de situações que nós criamos e que temos vindo a trabalhar ao longo dos anos. E termino assim. E espero que se tenham aguentado. Muito obrigada, Diogo. Pedia-te só para deixar-te partilhar, que é para conseguir apelar outra vez a que toda a gente liga as câmaras. E quero-te agradecer imenso a tua apresentação. Acho que nós trocámos umas mensagens e, de facto, já passou muito tempo e, portanto, é natural que com esta intensidade com que vocês refletem, produzem, trabalham, que, enfim, que haja esta produção toda, não é? E não queria ser eu a primeira a fazer a pergunta, portanto, passo a palavra a quem quiser. Peço-vos que liguem as câmaras, por favor. Obrigada. Alguém quer fazer uma pergunta? É sempre aquele impasse inicial. É normal. Também levaram agora uma dose de muitas imagens. Ainda está tudo a... Podem estar atordoados. Mas eu avisei no início, portanto, não tenho culpa. Mas não tenham medo de fazer perguntas. Não há problema nenhum em responder às perguntas das mais simples às mais complicadas. Provavelmente há aquelas que eu não sei responder. Pois. Vamos ver. Deixa-me ver quem é que está aqui. Ok. Eu posso fazer aquela coisa de chamar alguém. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu posso fazer uma pergunta. Obrigada, Maria. Eu vi que o vosso trabalho se baseava muito numa procura constante e numa investigação também constante. E a minha pergunta é, qual é que é o que é que qual é que é a vossa forma de investigar, de modo a que consigam sempre evoluir e inovar, ou seja, de modo a que não chegue um momento em que vão estagnar. Não sei se me fiz entender. Sim. Bom, portanto, há logo desde o início uma relação fundamental que é a relação com o sítio. Estão a ouvir o professor de projeto a falar, mas há uma relação sempre muito própria com o contexto. E essa investigação parte sempre desse contexto e parte depois de uma investigação que nós fazemos a partir de alguns temas que nos interessam à volta desses sítios. Sendo que também há muitos deles parecem muito diferentes uns dos outros, mas alguns dos temas são recorrentes e atravessam e passam de projeto para projeto. É também uma vontade nossa de tentar ligar os projetos uns aos outros. Eu agora, como fiz muitos cortes, não dá para mostrar todos os projetos, mas eles vão se ligando uns aos outros. Portanto, o tema, a Gulbenkian, é uma sequência de um trabalho que também já tínhamos começado em Vila Nova de Cerveira, que era um projeto em que só plantávamos tábuas na natureza, voltávamos a plantar a tábua na natureza. Ou até o Pisco Sangue, começamos num quadrado grande, passamos para um quadrado pequeno, depois passamos para um círculo, e depois em paredes, que é um pequeno quiosque, temos um quiosque de planta octogonal que tem 2 tampas de esgoto, uma é circular, outra é quadrada, e todas estas
estas pequenas associações, estas pequenas ligações nós vamos fazendo de projeto para projeto. Mas parte acima de tudo desta relação com o contexto que nos é dado. E depois nós podemos trabalhar a partir da história da arte, da situação arquitetónica ou do próprio contexto histórico do sítio. Isso depende muito também daquilo que nos aparece à frente para trabalhar. Pelo menos acho que é isso, acho que respondi à pergunta, sendo que esse medo de estagnar nós não o temos. Não achamos que na forma como nós pensamos que haja esse risco, porque há sempre milhares de pontos de vista que tu podes aproveitar. Exato, obrigada. Acho que o Ricardo Mota tinha levantado a mão, não foi? Olá, bom dia. Olá, Diogo, pela apresentação, tenho seguido os especialistas, eu fui colega do Sérgio já há muitos anos, agora estou de volta para acabar o meu mestrado e tenho-nos acompanhado. O Sérgio Serol. Sérgio Serol. Sim. Fui colega dele quando foi do Nuno Antunes. Tenho acompanhado o vosso trabalho com muito interesse, obviamente vocês têm um exemplo fantástico. Eu estou a fazer uma investigação num tema que abordaste, no temática da obra de arte total e a vossa abordagem também com a Gulbenkian. Achei muito interessante. Achei curioso vocês tratarem a emoção, porque o vosso trabalho, ao mesmo tempo, a geometria é um tema muito frio, não é? Um pouco emocionante, mas que aquela fotografia do abraço à parede ou a própria nota do humor no ninho, vocês têm uma preocupação em integrar a emoção na arquitetura, mas com uma abordagem que eu acho interessante. Gostava que elaborasse um bocadinho esse tema. Bom, primeiro há uma frase que nós gostamos muito, que estava à porta e até o Gonçalo também fala, dá referência a isso, estava na porta da Academia do Platão, em que ele dizia, não pode entrar aqui quem não souber de geometria. E, portanto, na altura a geometria era uma das coisas mais importantes que existe. Hoje em dia nós damos mais ou menos de barato a questão das medidas e das regras para o espaço e para as dimensões, mas a geometria na altura era aquilo que servia para compreender o mundo. E há outra relação que nós, e pegando nessa questão do afeto que tu estavas a falar e dessa emoção, há uma frase que nós costumamos dizer que a geometria é a relação de afeto que o homem estabelece com a natureza. E acho que é uma frase que nos acompanha sempre ao longo do trabalho, sendo que há sempre esta consideração, e até o Souto Moura fala bastante disto, citando o Herbert Welder, que ele dizia que a natureza existe para ser otorgada pelas nossas violações. Portanto, a geometria, a natureza não é perfeita e nós temos que a domesticar, digamos assim. Portanto, há essa domesticação tem que ser feita com o afeto e com essa consciência que nós somos animais sensíveis e que temos que estar seguros, temos que estar abrigados, mas temos que domesticar a natureza para conseguirmos sobreviver neste mundo. Não sei se te respondi. Sim, está respondido. Obrigado. Não. Obrigada. Mais alguém? Fernando Hipólito ou Miguel Duarte? Não? Bom dia a todos. Obrigado, Diogo. Mais uma vez nos vamos reencontrando, não é? Sim. Pelo caminho e pela vida. Mas eu estava aqui a tentar, eu como tenho uma mania de sintetizar as coisas e acho que é muito importante isso, principalmente para os alunos mais jovens, e estão aqui... Infelizmente, uma dúzia de alunos do segundo ano, poderiam estar mais, e principalmente porque é uma turma e um ano em que, de facto, se voltou a ter alguma atenção a esta vertente artística da arquitetura, digamos assim, se lhe podemos chamar isto. Mas aquilo que eu acho muito importante, eu estava aqui a tentar apanhar, mesmo em relação àquilo que o Ricardo Mota disse,
que eu acho que é assim, eu acho que o vosso trabalho tem uma base fortíssima e que tem a ver com a intuição, com a sensibilidade, com as emoções e com as referências. Parece-me que são estes 4 pontos são importantíssimos, para além da relação com o contexto, essas coisas, mas esta partida para uma reflexão sobre aquilo que nos está à volta parte muito disto, parte da intuição, da sensibilidade, das emoções e das referências. E depois, aquilo que eu acho que é muito interessante é que isto não é um processo que para por aqui. Portanto, é um processo que, de repente, isto passa a ser o motor de um processo criativo, não é? E que depois tem várias expressões artísticas, entre elas a arquitetura também, que foi aquilo que nós conseguimos ver. Portanto, isto depois pode virar uma performance, pode virar uma fotografia, pode virar uma ocupação do espaço pelo corpo e pode virar um projeto de arquitetura, não é? E aquilo que eu acho muito importante aqui no vosso projeto, e sempre achei desde o princípio, é essa operatividade da origem artística, digamos assim. Portanto, é que eu durante a minha vida já ouvi tanta gente a falar, artistas, arquitetos, com imensas ideias fantásticas, mas só funcionavam no universo das ideias. E aquilo que eu acho extraordinário é que vocês conseguem, do universo das ideias, transformá-las em coisas que acontecem. A arquitetura é uma coisa que acontece, as artes plásticas são uma coisa que acontece, as performances são uma coisa que acontece e a loja que está aberta no CCB também é uma coisa que acontece. Portanto, de repente, isto de facto, vocês encontraram um sistema operativo e eu acho que isso acontece também porque vocês são arquitetos, não é? Portanto, e tem a ver também com a vossa formação, até porque uma das coisas muito interessantes, eu lembro-me, por exemplo, dos trabalhos do Diogo como aluno, e foi meu aluno no 5º ano, e lembro que de facto esta imersão no mundo da geometria pura, era uma coisa que estava sempre muito presente. E de facto a geometria, tudo bem que é do universo das artes plásticas, mas também é do universo da arquitetura, não é? Uma coisa assim muito, muito justa, que nós às vezes usamos quase para nos correr, não é? Era só isto que eu queria dizer, não sei se alguém quer comentar, se o Diogo quer comentar. Bom, se ninguém comenta, posso comentar eu. De facto, também, se calhar esqueci-me de referir que a intuição é bastante importante. E este exercício que fazemos constantemente nos sítios, nós, a maior parte das vezes, estamos lá sem saber muito bem o que é que estamos a fazer. E o objetivo desse exercício é chegar a um sentido. Portanto, nós estamos sempre a fazer gestos sem sentido à procura do sentido. E acho que é essa procura e parte muito da intuição e de alguém que está, e de muitos que estão à vontade perante a câmara para se mexerem, para fazerem palhaçadas, digamos assim, como também essas palhaçadas depois têm que ser contextualizadas e têm que ser pensadas. Portanto, este processo que é obsessivo e que se transforma depois num sistema operativo é que, de facto, o início do projeto e dos espacialistas é que a intenção era só era arranjar uma forma de nós conseguimos começar a fazer um projeto. Isto era tudo uma forma de investigar para chegar a uma ideia. Portanto, este processo ou esta forma que nós temos de pensamento e de ação sobre as coisas é o início sempre de qualquer coisa, nunca é o fim. E portanto, há sempre esta metodologia que nós tentamos, se bem que já me perdi. Portanto, se bem que esta é obsessivo, como eu já tinha dito, mas aquilo que tentamos fazer é que ele seja operativo na forma como nós tentamos chegar a uma ideia. Estou-me a repetir para frisar isto, porque muitas vezes os alunos, hoje em dia, com a presença do Pinterest da vida e dessa quantidade de informação que aparece de uma forma agressiva à frente dos nossos olhos, não nos permite criar os nossos próprios processos de pensamento. Estamos habituados a copiar, nós sabemos que copiar é bom e copiamos muitos dos artistas, mas é preciso chegar a um processo um bocadinho mais interior e aí é o que nós tentamos fazer nos projetos, é sempre partir de fora e começando a entrar mais dentro. Há uma frase bom, agora não me lembro de quem é, não sei se era do John Cage, que o John Cage citava, que dizia outro artista que no início, quando estás lá dentro, aliás, era um artista que falava sobre isto e o John Cage citava, no início, quando estás no ateliê, todos os teus amigos estão contigo.
E, portanto, tu vais pintando, tens as referências e estas pessoas contigo à tua volta, e à medida que vais aprofundando o teu trabalho, os teus amigos vão saindo. E se tiveres sorte, sais tu também. Portanto, é esse momento em que tu já sabes que estás a criar uma coisa autónoma. Não sei se respondi ou se comentei. Não, eu acho que sim. E eu agora estava a lembrar de repente, há outra coisa que eu acho que é complementar no vosso processo, é que depois vocês têm uma espécie de armazém, vocês vão armazenando, não é? É um depósito de tudo aquilo que vão utilizando, não é? E que de repente esse armazém também é ele uma expressão artística, digamos assim, penso eu. Sim, sim. E há também outro tema do nosso trabalho que são as coincidências. Bom, eu não sei se são as coincidências que aparecem ou se nós estamos alerta para ver as coincidências. Isso nunca sabemos. Mas tiramos sempre partido dessas situações. Por exemplo, nós estávamos agora num trabalho que fizemos no Jardim do Paço, em Castelo Branco, e tivemos a trabalhar este tema da escultura e da própria base. Na entrada do Jardim do Paço, isto tinha um painel de azulejo com um retrato. E o que era curioso é que nós fomos para lá também com os painéis, com os desenhos de anatomia, porque relacionávamos alguns desenhos com as próprias esculturas, mas de uma forma muito ao de leve. E depois tivemos que apresentar este trabalho, e no dia da conferência, quando estávamos a apresentar o trabalho que tínhamos envolvido e as imagens, um historiador que estava na plateia achou bastante curioso o nosso trabalho, porque aquele retrato que nós tivemos a fazer fotografias à volta daquele retrato, que achámos que tinha qualquer coisa perturbadora naquele olhar, acho que foi o primeiro retrato feito em azulejos na Europa. E depois também esta relação da anatomia. Atrás daquela parede estava o primeiro edifício onde se fez a primeira dissecação de uns siameses, que foi permitida em Portugal. Portanto, estas coincidências que nós, muitas vezes, que nos vão atropelando, nós depois incorporamos no nosso processo. Mas acho que é assim... É o famoso não há acasos, não é? Sim. É a famosa frase do não há acasos. E essa questão do armazém, nós já fizemos um título. O nosso armazém é uma armazém, portanto põe-se uma barra a seguir ao arma e fica uma espécie de forma de combater o mundo através das ideias. Muito bem, muito obrigado. Estavas a falar nisso e eu estava-me a lembrar de um texto que nós dávamos sempre aos alunos de segundo ano, para explicar como é que se conseguiam pensar conceitos, que era um texto do Wim Wenders, que está na lógica das imagens, chamado Descrição de um filme verdadeiramente indescritível, em que ele fala precisamente dessas coincidências, de termos que estar atentos, porque ele no fundo tinha que fazer um filme sobre Berlim, e foi através da forma como foi olhando para as suas referências, ele fez uma síntese e fez um filme sobre Berlim a partir também das coincidências. Eu acho que, estamos aqui a poucos minutos, eu acho que é muito importante dizer que naturalmente vocês são arquitetos de formação, trabalham numa franja, no limite da prática, agregando a prática, mas este levar mais longe todos estes ensaios, todos estes processos, e é muito curioso perceber que essa ideia inicial dos especialistas é ir procurar conceitos, é ir procurar ideias, é ir procurar a forma de pensar a arquitetura, portanto quase que tem que ir lá ao limite para voltar para trás. Eu acho que é muito interessante dizer isto aos alunos de segundo, de quinto, terceiro, de quarto ano que estão aqui, e que ainda hoje falávamos isso na aula de quinto ano. É muito importante dar consistência àquilo que são as nossas ideias. As coisas não são superficiais. E eu acho que aquilo que tu apresentaste aqui hoje foi a densidade de um processo criativo, que pode ser, que naturalmente é muito específico nosso da arquitetura. O vosso pensamento é um pensamento arquitetónico, é um pensamento de reconhecimento de um território, de conceitos, de referências e depois de consolidação construtiva e registro fotográfico no final daquilo que é um processo de construção. Portanto, as coisas estão mesmo de facto todas ligadas. Eu acho que este caminho é um caminho possível para quem tem esta formação em arquitetura e que a quer alargar, não é? Que a quer tornar mais complexa, e portanto é isso que eu queria dizer aos alunos. Acho que o Diogo explica-nos muito bem aquilo que eu vos estava a dizer hoje de manhã, que as coisas não se fazem, quando se fazem por intuição,
mesmo por intuição, há um reconhecimento também de referências que tem que ser cada vez mais, e há um processo que tem que nos acompanhar sempre, que é uma narrativa daquilo que nos preocupa. Não sei se concordas comigo, mas acho que é mesmo muito importante dizer isto. Sim, sim, também pegando um bocado na resposta na anterior, que já tinha dado, é esta questão de exercitar a atenção, e acho que é fundamental. E a questão também, e é isso que eu estava a tentar pegar, nesta ferramenta que hoje todos temos, que é o Pinterest da vida e dessa quantidade de imagens. Aquilo que nós achamos é que, se nós pensarmos no CISA, o próprio Souto Moura diz que a arquitetura do CISA, aliás, nós temos que saber muito bem e ter esta consciência que o CISA lê muito e vê muita arquitetura para fazer os projetos. Não é uma coisa que lhe aparece às 5 da manhã, quando está no meio de um sonho. Portanto, há toda uma investigação que é necessária fazer dentro do campo da arquitetura e fora do campo. O mundo é gigante e os temas que nós temos para trabalhar são gigantes. Não podemos também estar fechados na disciplina. Há todo um conhecimento da nossa essência enquanto ser humano que é necessário absorver e entender que somos uma pequena bolha neste universo gigante. E depois também dizer que, portanto, sobre este tema da originalidade, há uma frase que o Gonçalo diz e que nós gostamos muito, que ele diz que ser original é voltar à origem. Portanto, é voltar à origem das coisas e a esses estudos etimológicos ou obsessivos que nós fazemos, que é voltar atrás para avançar. É quase como esta analogia com o pastor alemão. Não sei se conhecem, mas o pastor alemão, antes de atacar, normalmente recua e depois é que ataca pelo pescoço. Portanto, há esta necessidade de atacar para perceber melhor e para atacar melhor. Obrigada, Diogo. Olha, agradeço muito a tua disponibilidade em partilhar este trabalho connosco. É sempre um gosto receber-te nesta casa, ainda que virtual. Convido todos os presentes e a quem quiserem convidar para a sessão da próxima semana, às 11 horas. Temos o Gonçalo Marrote, que é um arquiteto que trabalha em carpintaria e, portanto, é uma outra área também de possibilidade deste trabalho que parte da arquitetura. Convido-vos a todos às 11 horas e agradeço a vossa presença. Até quinta.